bem? Saudades de vocês, tá? Olha, nós vamos rever um pouco sobre o predicado e predicativo. Tem na apostila de vocês, tá? Foi uma matéria que nós temos na unidade 1, lá no início do bimestre, desse bimestre. Vocês têm a unidade 1, então qualquer dúvida vocês podem recorrer à apostila de vocês, tá? Ao caderninho da Márcia. Vamos lá. A gente tem aqui, olha, o predicado. O predicado é formado por um ou mais verbos. É aquilo que se declara sobre a ação do sujeito, concordando em número e pessoa com ele. Ou seja, quando se eu tiver uma dúvida sobre o predicado, eu pergunto ao sujeito sobre o predicado, né? Se eu tenho a mulher faz jantar, a mulher faz jantar, então eu vou perguntar o sujeito aqui, eu tenho aqui, olha, a minha frase, a minha oração é formada de sujeito e predicado. Essas duas formações da minha oração, né? O que seria meu predicado? Meu predicado é tudo que vem após o sujeito. Se eu tiver alguma dúvida do predicado, eu pergunto ao meu sujeito. O sujeito é fofoqueiro. Ele vai te informar justamente o que você quer saber do predicado. Pode perguntar, que ele não omite informações. A mulher fez o jantar. Eu quero saber quem é o predicado. Eu vou lá, sujeito. Quem é o predicado? A mulher, ó. O que ela faz? Ela faz o jantar. Então, o meu sujeito, ele me deu informação de quem é o predicado, tá? Então, o predicado, como eu falei ali no vídeo, na tela de vocês, é exatamente isso. O predicado é formado por um ou mais verbos, é aquilo que se declara sobre a ação do sujeito, concordando em número e pessoa com ele. Isso aí, a gente vai falar sobre a concordância, né? Eu não posso falar um verbo e um sujeito de formas diferentes. Se eu falo a gente vai. Se eu falo nós vamos, né? Não existe falar a gente vamos ou nós vai. Isso aí não existe, né? Isso aí é totalmente fora da regra da língua portuguesa. Por isso que eu falo com vocês que o predicado, eu gosto dessa informação que ele dá aqui pra gente, que além de ser aquilo que se declara sobre qualquer ação do sujeito, ele concorda em número e pessoa com o sujeito. Ele vai fazer uma concordância, tá? Aí eu coloquei uns exemplos aí que são, para compreender melhor, observe um exemplo. Lúcia correu no final de semana. Meu sujeito aí é Lúcia, né? Eu vou perguntar pro meu sujeito o que aconteceu, porque o meu sujeito é que vai fazer essa declaração, que não vai me deixar mentir a respeito do meu predicado. O que Lúcia fez? Lúcia correu no final da semana passada. Então, tudo que me informa sobre, tudo que me informou aqui, pessoal, tudo que eu tiver de informação aqui, olha, sobre o meu sujeito é o meu predicado. Bem? Aí eu tenho aqui, olha, logo abaixo, tá? No exemplo acima temos sujeitos de ação. Para determinar o sujeito, devemos fazer o que eu estou falando com vocês, né? Tem um sujeito de ação. Para determinar o sujeito, devemos fazer a pergunta: quem correu no final de semana passado? Foi Lúcia, né? É o sujeito simples que realiza a ação. Aqui nós passamos também um pouquinho, gente, para a gente relembrar o sujeito também, né? Agora, interessante que para a gente saber o sujeito, a gente pergunta ao predicado. Para nós sabermos do predicado, aí perguntamos ao sujeito, né? Aqui eu tenho logo abaixo, predicado. Após identificar o sujeito da ação, todo o restante é o predicado. Trata-se da ação realizada pelo sujeito, que nesse caso corresponde a correu a semana passada. Então nós colocamos aqui mais detalhadamente, mas foi tudo que nós resumimos, né? O sujeito
faz a declaração, o predicado é tudo que faz, que se declara a respeito do sujeito, né? E o sujeito é aquela pessoa que está praticando aquela ação, está realizando aquela ação. No caso aqui, Lúcia realizou uma ação, né? A Lúcia realizou uma ação porque ela é um sujeito. Aí nós temos tipos de sujeito, tipos de predicado. Nós temos 3 tipos de predicado. Vocês vão lembrar disso? Eu tenho aqui, ó, vou subir bem lá para cima, ficar melhor para a visualização de vocês. Eu tenho aqui, olha, o predicado. O predicado verbal. Quem é o predicado verbal? O predicado verbal é aquele que vai falar da ação do sujeito. Ele marca a ação do sujeito. Ele te informa o que o sujeito está fazendo. A gente tem que relembrar que o predicado verbal ele sempre vai vir com verbo significativo. O que é um verbo significativo? É um verbo de ação. É um verbo que marca uma ação. Quando o sujeito faz alguma coisa que me traz algum significado, ele é um verbo significativo. Aí aqui eu tenho minha explicação. Indica uma ação sendo constituída por um núcleo, que é um verbo nocional, verbo que indica uma ação. Nesse caso, não apresenta os predicativos do sujeito. Aí eu coloquei meus exemplos aqui embaixo. Subirei um pouquinho para vocês. Olha só. Nós caminhamos muito hoje. Quem é o núcleo? Quem é o predicado verbal, o núcleo do sujeito, do predicado, vai ter sempre a ação dele, ou seja, o verbo, tá? Toda vez que você tiver um predicado verbal e te perguntarem pelo núcleo, você pense logo no verbo. Aqui tá, nós caminhamos muito hoje, o núcleo é o caminhamos, que no caso é o verbo. Cheguei hoje de viagem. Aí, aqui o sujeito aqui, ele é bem evidente, né? Nós, aqui é o sujeito. Mas aqui, no segundo exemplo, o sujeito não está em evidência, olha. Tá vendo? Ele não está. Então, se trata-se de um sujeito que é um sujeito oculto. Um sujeito oculto. Quando existe um sujeito oculto, eu tenho que sugerir na minha mente o sujeito. Ele tá ali, só que ele não foi identificado, tá? Aí cheguei, quem chegou aí pelo verbo, eu sei que é eu cheguei. Eu cheguei, tá marcando a minha ação. Então, meu verbo aí é meu núcleo. O cliente perdeu os documentos, o núcleo perdeu, aí o sujeito tá bem evidente aqui, olha, que é o cliente, tá? Então, agora a gente vai para o predicado nominal. Vamos tratar agora do predicado nominal. Diferente do predicado verbal, o predicado nominal é aquele que indica o estado do sujeito. Eu botei ali no quadro, a mulher fez o jantar. Se eu coloco assim, olha, a mulher fez o jantar feliz, eu estou marcando o estado dessa mulher. Se eu coloquei só a mulher faz o jantar, eu estou marcando o quê? A ação dessa mulher. Eu botei, a mulher fez o jantar, só a minha ação. Então aqui eu determinei só a ação dela, tá? Só a ação. Ficou determinada aqui a ação. Agora se eu coloco na minha frase, a mulher fez o jantar e coloco aqui, ó, feliz. Aqui eu já estou determinando a qualidade, né? O estado dela, como que ela realizou essa tarefa, tá? Então é essa a proposta do predicado nominal. A proposta do predicado nominal é exatamente qualificar, dar o estado, indicar o estado, indicar uma qualidade, né, no sujeito. Aí na definição eu botei assim, indica estado ou qualidade, sendo constituído por um verbo de ligação. Eu falei lá em cima sobre o verbo significativo, que é aquele verbo que indica ação, porque nós íamos chegar no verbo de ligação, que é um verbo que não é um verbo significativo, não é um verbo que indica uma ação.
Verbo que indica somente um núcleo caracterizado por nome, substantivo ou adjetivo. Aí, exemplo. Alan está feliz. Olha aqui, olha, eu marcando o estado do Alan, olha, o estado do meu sujeito aqui. Aqui o sujeito está bem evidente e eu estou marcando o sujeito. Olha só como esse verbo aqui, ele não é um verbo de ação. Se você pensar em alguma coisa alguma ação com o verbo estar, você não vai encontrar, tá? Fiquei exausta. Aqui o meu sujeito não está em evidência, mas pelo meu verbo eu conheço meu sujeito. Eu fiquei exausta. Tá falando aqui, tá dizendo aqui o meu estado, tá me apresentando como eu fiquei. Então, gente, o núcleo do predicado nominal é o predicativo dele, tá? O que é o predicativo dele? A característica dele. Olha, a característica dele não é o verbo. O predicado nominal não existe núcleo de verbo, tá? O predicado nominal, o núcleo, é essa característica que ele está se referindo. Fiquei exausto, como eu já falei, embaixo tá. Ele continua atencioso comigo. Quem é o núcleo? Atencioso. Veja também predicado nominal, né? O que a gente viu. Olha, ao mesmo tempo que indica a ação do sujeito, desculpa, gente, tá? Aqui, olha. Eu tenho o predicado verbo nominal aqui. Agora nós vamos falar, eu vou colocá-lo para cima para não enrolar novamente, tá? Vamos falar agora sobre o predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal é aquele predicado que mostra a ação e o estado do sujeito. Olha, a frase que eu dei lá em cima para vocês, se nós juntarmos essa frase, vou colocar ela novamente aqui, olha. A mulher fez o jantar feliz. Olha ela novamente aqui, olha. Aqui eu tenho a ação do sujeito, tá me marcando uma ação e me marca também o estado do sujeito. Então aqui, olha, eu posso falar que eu tenho o predicado verbo nominal, tá? Porque marca os dois aqui, tanto a ação como o estado do sujeito. Colocamos como definição ali. Ao mesmo tempo que indicação do sujeito, esse tipo de predicado informa também sua qualidade ou estado, sendo constituído por dois núcleos, um nome e um verbo. Olha só, gente, nesse caso aí, porque eu falei com vocês que a gente não pode no predicado nominal colocar o verbo como núcleo. Não. Não tem sentido, porque eu vou chegar no predicado verbo nominal e eu vou ter que usá-lo aqui, olha. Quem é o núcleo do predicado verbo nominal? É o meu verbo porque marca uma ação, meu verbo significativo, tá? E no predicado verbo nominal eu falei com vocês que nós não temos verbos significativos. E a minha qualidade, o meu estado aqui, olha, tá? Eu coloquei aqui outro exemplo aqui também. Eu achei muito interessante também esse exemplo aqui, olha. Terminaram satisfeitos o trabalho. Aqui não tem um verbo em evidência, né? Em evidência aqui não tem um verbo. Como não tem um verbo em evidência aqui, eu vou ter que olhar, um sujeito em evidência, eu vou ter que olhar o verbo e vou ter que saber quem é o verbo. Se é terminado, aqui o verbo é indeterminado, o sujeito. Aqui eu sei que se trata de um sujeito indeterminado pela terminação do verbo aqui, tá bom? Então, ó, satisfeito é o núcleo e terminar é outro núcleo aqui, tá? Então, eu tenho aqui, ó, uma ação e um estado.